Essa academia era minha, tá? Mais 2 sócios. Nós moramos num lugar pequeno, de 30 mil habitantes, menos de 30. E essa academia hoje é uma das referências na cidade, um local bonito. Foi planejado do zero por nós, já foi um sonho, já orei muito por esse lugar. E continuo orando, mas hoje não sou mais dono. Hoje apenas trabalho todos os dias aqui, atendo meus alunos e dou minhas aulas. E por que Deus me fez vender a minha academia? Por que esse negócio que era o meu sonho agora não era mais o sonho de Deus para mim? E essa academia tem 3 espaços. Vou mostrar para vocês agora um pouquinho do box de CrossFit, tá? Aqui é um box de CrossFit. Nós também montamos do zero. E aqui em cima, aquela escada, lá em cima é a parte de exercícios aeróbicos que eu já vou mostrar para vocês também. E para você entender, eu preciso contar uma breve história, que é a história dessa academia. Essa academia surgiu na pandemia, no momento que eu não estava alinhado aos caminhos de Deus, eu estava afastado da igreja, tá? Para quem não sabe, se você não viu meus outros vídeos, já falei que eu cresci na igreja, porém eu passei um período afastado. E nesse período eu estava afastado, eu já era personal trainer, para quem não sabe também sou personal trainer, tá? Atuo como professor de educação física desde o ano 2014. Então eu cresci, então eu fui personal trainer desde lá até os tempos atuais, né? E na pandemia eu era funcionário de outra academia. E surgiu a oportunidade no fim da pandemia, ainda estava no auge, mas já estava perto de acabar e nós não sabíamos, é claro, da gente pegar essa academia, que hoje eu estou falando com vocês aqui, que já foi minha, né? Na verdade ela era pequenininha, era só aquele espaço do box que eu mostrei para vocês, era só ali. E esse rapaz que era meu sócio aqui, era funcionário junto comigo nessa outra academia, né, na época da pandemia. E surgiu a oportunidade da gente arrendar aquela academia, porque como fechou tudo, o cara que era dono foi embora e queria passar a academia. E nós vimos a oportunidade nas nossas vidas de virar empresário, de crescer, e resolvemos cair de cabeça, arrendamos a academia, e logo começamos a ganhar muito mais dinheiro que nós ganhávamos na época como funcionários, e achamos que era algo de Deus para nós, né? Então nós caímos de cabeça, pegamos, e aí as coisas foram passando, passou o tempo, a academia começou a querer quebrar, porque nós não tínhamos dinheiro, nós sempre fomos humildes, então aquela oportunidade era a oportunidade da nossa vida, né? Nós vimos como isso e nós precisávamos de dinheiro e não tinha, porque nós pegamos apenas o arrendamento, era R$600 por mês, a gente trabalhava e pagava o arrendamento, a gente não precisou investir dinheiro. E começou a dar manutenção, e nós não tínhamos dinheiro de caixa, nós não tínhamos dinheiro para nada, nós apenas pegamos. E vimos que aquilo ia quebrar, logo a pandemia passou, né? E surgiu a oportunidade, o rapaz que foi nosso terceiro sócio aqui dessa academia aqui, o investidor, um dia na rua ele ofereceu de entrar na sociedade, e esse meu amigo me propôs a ideia, eu falei, é a única que nós temos, e esse outro rapaz era um grande empresário daqui da cidade. Então ele entrou, investiu o dinheiro, e aquela academia que agora era pequena, agora iria se tornar uma academia referência na nossa cidade, tá? E nós fizemos essa obra aqui, que eu mostrei para vocês, fizemos esse outro prédio, onde é a academia que eu estou agora, a parte da musculação, essa parte de cafeteria e tudo mais, e restauramos a parte que era academia antiga e fizemos um box. Então nós fizemos uma obra enorme e compramos todo o material para o box e também alguns materiais para essa academia. E reformamos todo aquele antigo que nós tínhamos. Então agora nós inauguramos uma academia grande na nossa cidade, não grande como redes grandes, claro. A nossa realidade aqui do interior é uma academia muito grande, muito bacana. E então fizemos essa academia e achamos que agora sim nós vamos para frente. Agora nós viramos empresário de uma academia, de um negócio que realmente vai dar certo. Era o sonho daquele momento. Eu via como uma oportunidade da vida, né? E como naquele período eu não estava na igreja, eu estava afastado, tá? Eu cresci na igreja, mas depois me afastei, e nesse período todo eu estava afastado. E como eu já disse em outros vídeos, eu era uma pessoa que mesmo na igreja, e depois também no período afastado, eu sempre fui muito estressado, eu sempre fui muito egocêntrico, tudo era do meu jeito, não sei o quê, né? E eu não via, eu não entendia verdadeiramente o evangelho como eu entendo hoje, que é realmente ser como Cristo, tentar ser como Cristo, né? Ter relacionamento com Deus, porque o próprio relacionamento com Deus te muda, porque é o que fala em Gálatas, sai todo aquele fruto que eram da carne, que é nosso,
e agora entra o fruto do Espírito Santo, que é bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Então eu não tinha isso na minha vida, eu precisava ter. Então hoje eu vejo que Deus permitiu tudo isso que eu estou contando para vocês, que ainda vou contar, para que hoje eu pudesse começar a ser mudado, restaurado e pudesse estar do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Então nós fizemos essa academia, né, estouramos na cidade aqui logo então, e depois resolveram pegar, esses dois sócios resolveram comprar uma outra academia numa cidade vizinha. Gente, eu não sei se o áudio tá bom, é porque eu estou dentro da academia, que passa uma rodovia na frente, passa muito carro, muita moto toda hora, então vocês perdoem aí o ruído, o barulho, tá? Então eles resolveram pegar essa academia, e eu fui contra o negócio, que era muito recente ainda, mas enfim, 3 meses depois essa outra academia quebrou, e começamos a ter que tirar dinheiro dessa principal para poder sustentar a outra. Começou uma crise financeira muito grande e começou os embates. Muita briga entre eu e esse meu sócio, que era meu amigo de infância. Muita briga porque eu fui contra todo o negócio e ele que quis fazer, então eu comecei a brigar muito com ele. Na época, vale ressaltar, né, afastado da igreja, então eu não estava bem com Deus, não tinha os frutos do Espírito Santo como deveria ter para lidar com aquele negócio no momento. Então comecei a me estressar muito, brigar demais. E a academia, então, começou a gerar muito prejuízo, foi insustentável o negócio. Eu fui me estressando demais, absorvendo muito aquilo, porque eu que era o responsável técnico, eu que assinava, eu que ia no banco, eu que fazia tudo, porque a documentação dessa academia era minha. Então, comecei a psicossomatizar todo esse estresse no meu corpo. Meu corpo começou a doer muito, meus músculos começaram a dar nódulos, ponto gatilho, que é muita tensão, e isso dói demais. Só quem sabe, só quem passa sabe. E eu comecei a ter muitas dores no corpo, ter que ir em fisioterapia praticamente toda semana, todo dia, e não sabia o que era, comecei a achar que era problema de coluna, fiz todos os exames, fui fazer exame de coração e não dava nada, e foi passando o tempo, e quase um ano já ainda sentindo essas dores. Foi o momento também que eu voltei para a igreja, nesse meio desse monte de turbilhão de emoções, eu voltei para a igreja, a qual estou hoje fazendo parte, na cidade vizinha, e eu eu voltei para a igreja, mas ainda não tinha os frutos do Espírito Santo, porque eu tinha voltado, né? Então ainda estava querendo começar de novo a caminhada, tudo mais, e mesmo dentro da igreja, ainda com muito embate com esse meu sócio. E as dores só aumentando. Chegou num ponto de eu sentir tanta dor, mas tanta dor no corpo, que eu achava que eu não ia sobreviver, né? Um período assim terrível na minha vida. Vocês não fazem ideia. Começou a me travar escápula, travar ombro, me deu uma distensão no pescoço, que me gerou disfunção temporomandibular. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, porque essa história é para um vídeo do meu testemunho, que é algo assim, fora de série, que vocês precisam assistir quando eu soltar esse vídeo. Mas enfim. Então eu ainda dentro da igreja, com todas essas dores, todos esses embates. Então, quando eu descartei todos aqueles problemas de coluna, coração, tudo isso, eu entendi que era psicológico, que era emocional, que era estresse. Mas agora eu já não conseguia mais controlar tanta emoção. Então eu comecei a perceber que eu tinha que sair um pouco fora da administração e deixar isso mais para o lado para cuidar da minha saúde, que eu precisava não me estressar tanto. E assim eu fiz, falei com ele, a partir de agora você toca academia e eu tô fora, eu vou ficar por trás, tá? Eu não tô aguentando mais. Mas não tinha jeito, porque isso acho que foi até um erro. Hoje eu vejo como um erro. O que aconteceu? Eu não me poupava o estresse, porque mesmo eu fora, toda hora eram mensagens, eram coisas que chegavam para mim, era todos os funcionários reclamando das coisas comigo, porque até então eu era o responsável por tudo, documentação de tudo, e a academia foi afundando. Foi afundando, dívida. E nesse meio tempo, eu já tinha voltado para a igreja, eu comecei a clamar muito a Deus por cura, por transformação, para poder sustentar essa academia, não deixar quebrar, que eu via que ia quebrar. Então eu não entendia, porque eu achava como que um negócio que Deus me deu pode quebrar, se Deus me deu. Naquele momento eu achava que aquela oportunidade era a oportunidade que Deus tinha colocado na minha vida. Mas vale ressaltar que quando eu comprei a academia, quando nós pegamos a academia, eu não estava no caminho do Senhor, então eu não coloquei Deus à frente de tudo. Eu não orei antes para poder perguntar a Deus se era aquilo mesmo que Ele queria para mim. E é o que eu falo, se você tem um sonho, se você deseja fazer algo,
Antes de tudo, pergunte ao Senhor. Faça prova com Deus, peça para Ele responder. Mas se Deus não responder, não se mova. Só se mova se Deus responder. Porque nós não sabemos o que será da gente daqui a um dia, daqui a uma hora, um minuto. Mas Deus já escreveu todos os nossos dias. A palavra fala que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Que Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos. Então nós temos que pedir confirmação de tudo a Deus. E como naquele momento eu comprei a academia, eu não estava no caminho de Deus, eu não fiz isso. E eu achei que por apenas ser uma oportunidade, minha vida era Deus. E hoje eu acredito que não era, né? Então, aquela academia agora começou a gerar muito estresse, e mesmo eu afastado, eu continuava absorvendo tudo. E eu pedi a Deus para poder sustentar a academia, não deixar quebrar. Quando eu comecei a voltar a caminhar, eu tinha uma coisa comigo, eu já falei no vídeo do propósito, se você não assistiu, assista o último vídeo, foi o vídeo do propósito, como saber o seu propósito, né? Eu não sabia o que Deus queria de mim, e foi nesse esse tempo difícil da minha vida, que Deus me deu a ideia de criar um Instagram para colocar mensagens cristãs todos os dias. Mas até então eu não aparecia, tá? Eu só colocava mensagens sem aparecer. E então, se você não nos segue, se você não nos segue no Instagram, vai lá, Momento e Deus, foi a primeira rede social do nosso, que hoje é o nosso canal também aqui no YouTube. Já estamos com 88 mil seguidores lá, para a honra e glória de Deus. Então vai lá e se inscreva lá, nos segue. Então, eu criei o Instagram nesse meio tempo e foi passando o tempo. E eu não conseguia sair daquele estresse, cada dia era mais estresse, mais estresse, mais estresse. E teve um retiro. E eu, com muitas dores, eu falei que não ia no retiro. E eu orei a Deus e pedi uma resposta ao Senhor sobre as minhas dores. Eu achava que aquelas dores iam realmente me levar embora. Eu achava que eu não ia suportar. Eu não conseguia dormir mais, eu não conseguia sentar no sofá mais, eu não conseguia apoiar as costas em nada, de tanta dor que eu senti. Era fisioterapia toda semana, sem ter dinheiro para pagar tanto. Comecei a fazer tratamento psicológico para tentar controlar o estresse e nada. Mas no vídeo do meu testemunho, que vai vir em breve, você vai saber de tudo muito mais profundo e é muito forte. Então eu pedi a Deus e Deus confirmou no retiro que aquelas dores não eram para me matar, que aquilo era um deserto a qual eu precisava passar para poder Ele me levantar depois. E hoje eu vejo, hoje eu sei disso, porque eu era de uma forma, como eu já disse a vocês, eu era muito estressado, muito egocêntrico, eu cresci assim, eu nasci assim, ninguém vai me mudar, não dava atenção para a dor do outro, só me importava comigo. E depois de tudo aquilo que eu enfrentei, eu passei por crise de ansiedade depois, mas esse assunto para o vídeo do testemunho. Então, nessa crise de ansiedade foi o momento onde eu me aprofundei mesmo na palavra de Deus. E, enfim, todo esse processo tá me fazendo ser quem eu sou hoje. E eu tenho certeza que isso é só o começo, que Deus tem muito para fazer na minha vida ainda. Mas então, Deus me respondeu que aquilo não era para me matar, que era para permanecer firme, que Ele em breve iria me levantar. E também confirmou que o Instagram era ali que ele iria começar o meu propósito. Tudo isso confirmou através de profetas no retiro, através de outras coisas que eu vou contar no vídeo do testemunho. E então, agora eu estava mais tranquilo e eu comecei a colocar todas as minhas forças no Instagram para poder crescer, para poder levar a palavra de Deus, e foi dando muito certo, graças a Deus, e eu consegui achar o meu propósito. Né, que, como eu já falei no vídeo do propósito, eu sempre tive palavras de Deus sobre a minha vida, e hoje eu vejo que Deus está me usando para poder levar a mensagem dele através das redes sociais, né, do Instagram, e hoje do Momento aí Deus aqui no YouTube também. Então, depois de tudo aquilo, eu me afastei da academia e falei, ó, a partir de hoje eu não quero mais, tá? A partir de hoje eu não posso mais ficar, porque aquilo estava me destruindo, aquilo iria me acabar comigo. Porque quando você está passando por um período de muito estresse, você tem que tratando o corpo, é apenas tratando os sintomas. Eu precisava tratar a causa, a raiz do problema, e a raiz era isso daqui. Eu precisava me afastar do convívio com esse meu sócio na época, com todo aquele estresse, com tudo. Então eu vi que era o fim para mim na academia. Eu vi que agora esse período dono de academia deveria se encerrar, que Deus queria que isso se encerrasse. E foi assim que eu fiz. Eu falei para eles, ó, a partir de hoje eu não estou mais dentro, e eu dou um mês para vocês ou vender a academia ou vamos fechar. Eu era o responsável por toda a documentação e eu falei, você tem um mês. Enfim, passou o tempo e eu vendi, nós vendemos a academia,
Eu e esse meu sócio, que era meu amigo, vendemos a nossa parte, e esse terceiro sócio, que era investidor, continuou e entrou a pessoa que é dona hoje junto com ele. E, então eu me afastei de tudo isso, me afastei daquelas brigas, daquele estresse, e comecei a me aprofundar mesmo na palavra de Deus e no meu propósito, que é levar a mensagem dele através das redes sociais. E isso foi me curando, isso foi me sarando ao longo do tempo, né? Ainda sinto algumas dores, hora e outra. Meu corpo hoje está começando a reestruturar tudo, porque isso é recente, tá, irmãos? Tem, acho que 8 meses só que eu vendi a academia, então, a partir desse momento que eu consegui realmente aliviar aquele estresse e me aprofundei com Deus como eu nunca tinha feito antes. E Deus foi me tratando, foi me curando, foi me sarando. Hoje eu vejo que Deus quebrou muita coisa em mim. Hoje eu penso totalmente no outro. Hoje eu quero abençoar a vida do outro, quero que o outro seja curado, sarado. E Deus tem colocado muitas pessoas para falar sobre ansiedade. Eu tenho ajudado muitas pessoas, que esse foi o meu principal deserto, foi a crise de ansiedade. Depois eu descobri que tudo isso era ansiedade, era estresse. Depois eu passei por crise de ansiedade também, ataque de pânico. Mas esse é assunto por vida do testemunho. Eu preciso realmente contar a fundo tudo que aconteceu. E hoje eu estou, graças a Deus, seguindo muito bem, muito. E hoje é leve para mim. No início, quando eu vendi a minha academia, eu fiquei muito triste, falei, e agora? Sabe? Mas hoje, depois Deus me mostrou meu propósito, hoje tudo faz sentido, sabe? Eu falo que uma vida com propósito é a vida. É mesmo a vida feliz, alegre, mesmo com problemas, com tribulações que a gente passa no dia a dia, que é normal na vida de qualquer um. Quando você sabe o seu propósito, quando você encontra o caminho, aí sim a sua vida está sendo completa, né? Nós nascemos por um propósito. E graças a Deus eu descobri o meu propósito através de toda essa dor que eu enfrentei. E essa academia, que foi já um sonho, foi também um dos meus piores desafios, porque foi através dela que me gerou toda a crise de ansiedade, estresse, briga, tudo que eu passei. Mas hoje eu falo, a palavra de Deus fala que tudo na vida bendita é a luta que te leva para perto de Deus. E essa luta, essa academia, que eu achava que era o meu sonho, que depois se tornou meu pior pesadelo, me levou para perto de Deus. Toda aquela situação difícil foi o que fez eu me aproximar de Deus. E 30 anos, 20 e poucos anos vivendo no caminho de Deus, do Senhor, hoje, realmente, eu vivo com Deus em primeiro lugar na minha vida. Hoje eu entendi o Evangelho. Não sou perfeito, tenho muitos erros, vou errar, como sempre errar. Mas hoje descobri o caminho, hoje eu sei aonde eu devo estar, como eu devo estar, fazendo o que eu devo fazer. E o futuro a Deus pertence. Algum dia você vai ser dono de academia de novo? Não sei. Só sei que agora, antes de qualquer coisa, vou perguntar àquele que escreveu todos os meus livros. Então, hoje eu sou apenas, não sou funcionário, hoje eu apenas dou aula aqui, mas como eu já disse, continuo assinando pela academia, então tenho acesso livre aqui. E eu espero que essa academia progrida, que cresça cada dia mais, afinal, já foi meu sonho, nunca quero que dê errado. Eu espero que dê muito certo. E essa academia que um dia foi meu sonho e que também já foi meu pesadelo, hoje é apenas meu local de trabalho e eu sei que eu precisava passar por isso para viver tudo que eu estou vivendo, que é apenas o começo de tudo que Deus tem para fazer na minha vida. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, compartilha, envie para uma pessoa próxima e se inscreva no canal. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através dos nossos vídeos. Um grande abraço e fique com Deus.